Vamos conversar um pouquinho a respeito do encontro que aconteceu ontem lá na Turquia entre representantes do governo russo e representantes do governo ucraniano para tentar se chegar a um acordo de paz. Esse acordo de paz vai acontecer no médio prazo, no curto prazo, no longo prazo? Bom, isso vai depender muito. Vai depender muito das tratativas, vai depender muito da energia que ainda existe no atrito militar, vai depender muito da situação geopolítica. Mas no acordo de ontem, segundo pelo menos os representantes do governo russo e os representantes do governo ucraniano, houve avanço, houve algum avanço consistente. A Rússia fez algumas proposições, se comprometeu a tomar algumas medidas e a Ucrânia apresentou uma proposta para o governo russo avaliar. Essa proposta vai para o Putin e para os seus para os seus assessores, e esse pessoal aí vai avaliar a proposta ucraniana para ver o que é cabível, o que não é, o que entra, o que sai, o que vem de contraproposta e assim por diante. Por que Turquia e Israel estão disputando o posto de território que vai sediar o acordo de paz? Porque de certa forma isso seria uma posição entre a Eurásia e as forças ocidentais, as potências ocidentais que dão suporte para essa aventura da Ucrânia nas provocações em relação à Rússia. Então tu conseguiria colocar mais ou menos um pé em cada canoa, se posicionando de uma maneira neutra e sendo promotor de um acordo de paz. Isso dá uma projeção geopolítica. Por isso que a gente vê a Ucrânia, Israel e a Turquia, inclusive Israel fica no Oriente Médio e a Turquia fica ali na transição entre a Europa e a Ásia, se posicionando como mediadores para essa situação que acontece dentro do território ucraniano, mas que foi estimulada durante muito tempo. Antes de eu entrar nesse assunto, eu quero discutir então o que eu vou discutir nessa análise de hoje. Tá? Nessa análise de hoje eu vou discutir pontos que foram apresentados, propostas que foram apresentadas pela Ucrânia e algumas possibilidades de resposta russa ou de desdobramentos mais complicados que podem acontecer a partir dessa proposta ucraniana, que vai ser levada, logicamente, para a avaliação do governo Putin. Então eu vou apresentar mais ou menos um... Vou apresentar mais ou menos não, eu vou apresentar um resumo do que foi discutido ontem, acho que é do interesse de todo mundo, tanto é que tu clicou justamente por causa disso nessa análise. Antes de eu entrar nesse assunto, eu quero falar sobre dois pontos que eu acho importantes, tá? O primeiro deles diz respeito a algumas perguntas que me foram colocadas. Isso está fora, esse ponto aqui está fora do assunto, o outro está dentro do assunto, então é um desdobramento direto das coisas que a gente tem discutido sobre a Rússia. Algumas pessoas me perguntaram, inclusive nos comentários de ontem, no vídeo de ontem, a respeito, e daí tem a ver com o Brasil, tá? Mas só estou respondendo porque não precisa virar uma análise inteira essa posição aqui, porque é uma resposta rápida e eu aproveito essa primeira parte da análise normalmente para esclarecer algumas dúvidas de algumas pessoas que acompanham o canal sobre alguns temas que às vezes estão acontecendo junto com os temas que eu estou discutindo aqui. Que é o fato de se falar sobre privatização da Petrobras em função desse novo... É coisa rápida, tá? Só vou comentar esse assunto que me foi questionado aqui. Por causa da substituição do Silvio Luna por esse novo... esqueci o nome do cara de novo, cara. Ontem eu falei sobre ele, não lembrava o nome dele, aí eu dei uma lida e esqueci o nome do cara de novo. O novo cara que vai estar à frente da Petrobras, aí, o novo sujeito que vai estar à frente das decisões da Petrobras no lugar do Silva e Luna. Foi falado sobre privatização da Petrobras. Eu dei uma pesquisada, né, e eu vi que o cara falou sobre isso, realmente, esse sujeito que está entrando aí falou sobre, possivelmente como uma medida extrema, uma medida absoluta, solução final, não sei o que ele usou, qual foi a expressão que ele utilizou, não me recordo exatamente, pode ser aventada a possibilidade de uma privatização da Petrobras. Só que aí eu vi também falas do Paulo Guedes, de que isso não está posto na mesa, do Paulo Guedes, tá? Do Paulo Guedes. O Paulo Guedes dá uma, dá duas, aí ele já privatiza a Petrobras no churrasco. Então entrega para o interesse estrangeiro. Mas o próprio Paulo Guedes falou que isso não está colocado na mesa. Então a gente tem que ver esse desencontro de falas, ou se a mídia realmente exagerou a fala do sujeito lá que disse que, como uma solução final, que não vai ser solução nenhuma, já que o problema da Petrobras hoje é justamente ela agir como uma empresa privada, ela já age como uma empresa privada, já privilegia os seus acionistas em detrimento dos consumidores, então isso aí não vai mudar nada, o problema é justamente esse, precisa haver uma política mais robusta por parte do governo brasileiro para mudar essa situação, até para ficar menos suscetível ao interesse estrangeiro, às flutuações estrangeiras do preço dos combustíveis, mas essa é uma discussão bem longa que não cabe fazer aqui.
agora. E então, assim, ó, pelo que eu vi sobre privatização da Petrobras, para dar um retorno para quem me questionou nos vídeos de ontem também, né, teve mais gente que me perguntou. O que eu posso dizer por aquilo que eu sei, pelo que eu vi, tá? Isso não está colocado segundo Paulo Guedes. Esse cara fez uma fala que pode ter sido extremada pela mídia. É um ano eleitoral, eu não acho muito provável que a questão da privatização da Petrobras seja colocada agora, não acho muito provável que isso seja, porque isso gera um barulho enorme, isso não é muito popular, vai gerar uma divisão. E acho que não só o Bolsonaro vai evitar isso, como todo o partido no qual o Bolsonaro está, que é o PL, vai evitar isso para não perder votos também para a bancada legislativa. Então acho que isso não vai ser colocado na mesa. Acho que a remoção do Silvio Luna para a colocação de um outro cara tem muito mais a ver com uma estratégia política, como eu falei ontem, de tentar passar a impressão de que vai mudar os ares, mas não mudar nada, assim como foi a colocação do Silvio Luna nessa posição. Quando colocaram o Silvio Luna, eu falei, não vai mudar absolutamente nada. Não é porque ele é militar que vai mudar alguma coisa. Outro ponto que eu acho é que os próprios militares solicitaram a saída do Silvio Luna para desgastar menos a imagem dos militares. Eu acho que tem alguma coisa a ver com isso também. Então, a minha posição, assim, ó, pelo que eu vi até agora, eu acho que é mais fumaça, mas, né, logicamente, se alguém souber de alguma informação que eu não sei, por favor, comente aí. O outro fato, esse sim volta para o nosso assunto que a gente está discutindo aqui nessa análise de hoje, que é a questão de um atrito diplomático forte aí que está acontecendo entre a Rússia e países europeus. Eu vi que, eu acho que foi ontem que isso aconteceu, a Estônia, a Letônia e a Lituânia expulsaram diplomatas russos, então os países bálticos ali estão continuam, né, uma escalada, porque já vem de algum tempo isso, então continuam com vários problemas em relação à Rússia. A Rússia também respondeu a essa expulsão aí, então está tendo problemas diplomáticos, a Europa se fechando cada vez mais em si mesma, a Europa Ocidental tentando puxar, ou melhor, né, vamos ser mais específico, o atlanticismo tentando fazer com que não só a Europa Ocidental embarque no isolamento, como também tenta puxar para dentro desse isolamento os países do leste europeu, até porque pelo que eu vi anteontem, se eu não me engano, foi na segunda, eu não me recordo exatamente, mas antes desses países bálticos se posicionarem dessa forma aí, diplomaticamente em relação à Rússia, ou melhor, antidiplomaticamente, já que é um atrito diplomático, a Bélgica, a Irlanda e a Holanda também tiveram problemas aí com problemas diplomáticos e um atrito no que diz respeito a pessoas que trabalham na diplomacia com a Rússia, e a Rússia respondeu a isso. São a Bélgica, a Irlanda e a Holanda também. Então existe um processo ali de afastamento da Europa em relação à Rússia. Conforme eu disse ontem, lembram que eu fiz quem não assistiu, assista, tá? Quem acompanha o canal. Fiz uma discussão ontem que é fundamental, né? Diz respeito ao ultimato que a Rússia deu, de que a partir do dia 31 de março, ou seja, daqui né, dos próximos dias, né? A gente já está falando desse contexto. A partir do dia 31 de março, não vai ser, os países considerados hostis pela Rússia vão ter que comprar o gás russo em rublo, na moeda russa. Aí a Alemanha já está colocando a sua população em alerta para a falta de gás, porque, pelo que eu discuti ontem também aqui no canal, os países do G7 e a União Europeia discordam dessa posição da Rússia e dizem que isso é quebra de contrato e que não vão comprar o gás em rublo. O que a Rússia falou? Disse que se não comprar o gás em rublo, isso significa que a Rússia estaria mandando gás de graça para a Europa e ela não vai fazer filantropia para a Europa. Então temos uma situação tensa colocada, os mercados já estão aí em polvorosa, aí, né? Os setores que ficam observando, especulando no mercado já estão olhando para esse fato. O governo alemão já colocou o seu povo de prontidão, então existe uma tensão, justamente o que eu falei que aconteceria. Conforme essa situação em torno do gás vai se desmembrando, vai gerar especulação, não estou dizendo que a Rússia vai cortar o gás, mas estou dizendo que a expectativa de que isso aconteça já é uma coisa que gera vários problemas, várias especulações, pressões e instabilidades por causa da energia na Europa, que já é uma crise que tem outros fatores envolvidos ali também.
Dentro do possível, tá, eu tento trazer na primeira parte da análise outras discussões, aí na segunda metade da análise eu entro nos pontos e disseco o assunto da análise. Eu acho que fica interessante assim porque aí eu consigo discutir outras coisas, trazer outros fatos, amarrar com vocês algumas coisas que têm a ver com o título da análise do dia e outras que são questionadas por vocês. Tá? Então acho que fica um formato assim de conversa, até quando como professor em sala de aula, sempre no início assim eu perguntava para o pessoal, e aí, qual é o assunto que vocês estão vendo aí na geopolítica, no mundo, no Brasil, que vocês querem trocar uma ideia por alguns minutos e fazer esse bate-bola, porque eu acho que é importante. Eu vou tentar manter no meu trabalho na rede a mesma coisa que eu fazia em sala de aula, até para que seja um trabalho agradável para mim. Vocês podem perceber que eu não fico editando, eu não fico fazendo cortezinho, eu não quero fazer uma coisa cênica. Fica num formato de conversa mesmo, até para eu poder ficar agradável para quem trabalha também, né? Tem que ficar agradável para mim também. Então, espero que vocês gostem, tá? Até porque assim eu consigo também dar vazão às questões que vocês colocam para mim. Não consigo responder todas, mas dentro do possível eu consigo responder aquelas que são mais numerosas, tá? Conforme o canal vai crescendo, ainda bem, fico feliz por isso. Eu achei que ia ficar falando com umas 30 ou 40 pessoas, já tem um pouquinho mais que isso aí acompanhando o canal. O volume de perguntas tem aumentado, então o volume de sugestões também tem aumentado, então eu tento dar vazão a isso, mas nem sempre eu consigo. Até peço desculpa se tu me sugerir um tema e eu não consegui abordar, mas em algum momento eu tento fazer isso. Vamos entrar nos 6 pontos agora e vamos falar um pouquinho. Então, assim, a primeira parte da análise ela é mais genérica e na segunda metade eu entro nos meus 6 pontos e discuto o assunto, trago algumas notícias e a gente conversa um pouco sobre o tema que dá título à análise. Primeiro ponto. Em um encontro na Turquia, a Ucrânia apresentou propostas para o acordo de paz com a Rússia, que agora o Putin irá analisar. Este é o tema da análise de hoje, é a proposta ucraniana, o conteúdo da proposta ucraniana e os possíveis desdobramentos deste conteúdo da proposta ucraniana para um possível cessar-fogo, para um possível acordo de paz. A Rússia já se comprometeu a reduzir as operações militares, então está havendo um avanço, tanto é que, se eu não me engano, algumas bolsas aí no mundo, porque vivem de especulação, logicamente a coisa não precisa acontecer necessariamente, por isso que tu chama de especulação, assim como pode acontecer, tá? Uma especulação não é sinônimo de mentira, uma especulação é sinônimo de uma antecipação de algo que pode ou não acontecer, não tem a ver com uma mentira, então não confundam especulação com mentira, tá? Muitas vezes mas muitas vezes uma especulação se comprova, então vamos tomar cuidado com o termo especulação, tanto é que várias vezes eu falo, olha, agora essa é uma especulação minha. Se especulação fosse sinônimo de mentira, agora vem uma mentira minha. A gente precisa conjecturar, criar hipóteses lastreadas e, logicamente, em argumentos lógicos para que a gente possa prospectar a realidade. O grande problema que eu vejo aqui no canal é que muita gente vem aqui, mas não tem comprovação disso, isso não está certo ainda. Tudo bem, mas isso é uma especulação. Então a gente não pode falar mais sobre nada, não pode especular mais sobre nada, não pode haver uma prospecção em relação àquilo que pode acontecer, não existe mais geração de hipótese. Se não há mais geração de hipótese, não há mais a própria ciência. A hipótese é uma parte da ciência que tu precisa investigar para consolidar. Aí os fatos se desmembram, os fatos se desenrolam e comprova aquela hipótese. É interessante essa coisa assim de, como eu não concordo e isso é hipotético, logo é mentira. Não, né? Assim a discussão não avança mesmo, vai ficar só na... mas onde é que está o livro que comprova? Isso é um fato de agora, meu amigo, né? Segundo ponto, a Rússia se comprometeu a reduzir as operações militares em algumas regiões. Esse comentário que eu fiz anterior é só para o caso dos comentários me xingando, que caem aqui, tá? Eu tento remover porque, logicamente, xingamento não tem por que ficar. Fica aqui o debate construtivo. Mas a quantidade de xingamento baixo que cai aí, cara, embaixo dos vídeos não é pouca coisa, tá? Segundo ponto, então, vou repetir. A Rússia se comprometeu a reduzir as operações militares em algumas regiões, sobretudo em Kiev, o que logicamente podem se preparar para isso. A mídia corporativa ocidental vai vender como fraqueza da Rússia. A Rússia fraquejou, a Rússia está fraca, a Rússia está recuando porque está perdendo para a Ucrânia. Então, para a mídia corporativa só existem duas hipóteses de abordagem do que acontece na Ucrânia.
ou é um massacre russo impiedoso de um exército que está atropelando todos os civis, está destruindo tudo, está fazendo carnificina, está fazendo linguiça de ucraniano, ou se a Rússia tomar cuidado para não matar muitos civis, a Rússia está fraca. Se a Rússia avança rápido e está matando muitos civis, está atropelando a soberania ucraniana. Se a Rússia avança devagar para matar menos civis, é porque a Rússia é fraca. Então só ficam essas duas opções. É assim que a mídia vai abordar. Essa decisão da Rússia de reduzir as operações em Kiev, já que ela tem regiões mais estratégicas para ela, vai ser vendido como uma fraqueza russa. Vai ser vendido como fraqueza russa. É uma fraqueza, a Rússia, o governo ucraniano está conseguindo frear o avanço russo e assim por diante. Terceiro ponto. A Ucrânia pediu que uma liga de países garanta a sua segurança. E essa liga de países inclui a Rússia, inclui a China, inclui os Estados Unidos, inclui alguns países europeus, inclui o Canadá. Então envolve uma espécie de liga que não é a OTAN, mas a Ucrânia deixou claro que eu quero acordos parecidos com aqueles de segurança que a OTAN oferece, mas eu não vou entrar na OTAN. Então, se vocês me oferecerem um acordo, formarem uma liga que garanta a segurança ucraniana nos moldes da OTAN, isso faz com que eu não precise entrar na OTAN. E nesta liga estão China, estão Rússia, estão Estados Unidos. Então, seria um acordo que garante que a Ucrânia tenha segurança nos próximos anos. Isso é uma proposta ucraniana. Isso é uma proposta interessante ucraniana. Vamos ver como é que o governo russo vai responder a isso aí, tá? Quarto ponto é a contrapartida da Ucrânia se a Rússia topar essa proposta feita aí de formar uma liga que garanta a soberania e a segurança do território ucraniano. Quarto ponto. A Ucrânia prometeu não abrigar bases militares estrangeiras e não aderir à OTAN. Então, vou repetir. Como contrapartida àquela proposta da formação de uma liga, a Ucrânia prometeu não abrigar bases estrangeiras e não aderir à OTAN. Então essa é uma promessa que ela fez. A aderência à OTAN é um absurdo completo. A Rússia falou que isso é ultrapassar a linha vermelha. Inclusive era o que estava colocado nos acordos de Minsk. Inclusive a Ucrânia nem pode aderir à OTAN. Ela nem consegue... ela nem tem os pré-requisitos necessários para ingressar na OTAN. Depois vocês pesquisem quais são os pré-requisitos e vocês vão entender por que a Ucrânia não atende aos pré-requisitos. A Ucrânia também colocou o seguinte, que a Rússia respeite a possibilidade dela entrar na União Europeia. Então, que a Rússia não se intrometa na aproximação entre Ucrânia e União Europeia. Isso também está colocado e o governo russo vai decidir. E o ponto que fica também interessante aí é que a Ucrânia se comprometeu a não desenvolver armas nucleares, que era uma preocupação do governo russo, inclusive, não sei se isso não é um dos motivos aí, para um dos motivos para as operações russas na Ucrânia, até porque, segundo o governo russo, a Ucrânia reúne sim possibilidades técnicas para o desenvolvimento de armamento nuclear, porque ela tem tecnologia para isso, tem pessoal que pode desenvolver armamento nuclear. Então isso a Ucrânia também colocou como uma contrapartida se houver a formação de uma liga que garanta a segurança ucraniana. Vou trazendo para vocês as propostas. Se isso vai se efetivar ou não, a gente vai confirmando conforme o tempo vai passando. Tá? Quinto ponto. Essa é a parte preocupante, na verdade. Agora vem uma parte preocupante. Sobre as regiões do Donbás e da Crimeia, não se chegou a nenhum acordo. Quinto ponto, repito. Sobre as regiões do Donbás e da Crimeia, não se chegou a nenhum acordo. E esse é um ponto central para a Rússia. Aí a coisa não anda. Aí é onde travou o processo. Porque, logicamente, até pelas operações, se tu olhar o mapa militar de operações russas, tu vai perceber que a Rússia formou um cordão, uma zona que conecta a Crimeia à região do Donbás. Provavelmente, possivelmente, para construir ali ou uma zona livre da interferência do governo ucraniano, uma zona independente, ou uma zona anexada à Rússia. Isso ainda não se sabe. Mas o fato é que a questão da Crimeia e a questão do Donbás, das repúblicas agora independentes reconhecidas pela Rússia, o que antes eram territórios rebeldes,
essa é uma questão central para a Rússia. E a Ucrânia já falou que da forma como a Rússia quer, não vai acontecer. Então isso aí é um fator que está emperrando o processo. Sexto e último ponto é um aperitivo, assim, é só um ponto aí que está fora do acordo, mas é um assunto importante também. Tem a ver com a questão da Ucrânia e da Rússia e a posição da OTAN, que é uma matéria que é um conjunto de matérias que eu li ontem. Tem 2 pontos aqui que eu vou trazer para vocês. Na OTAN, britânicos e poloneses querem mais hostilidade contra a Rússia. Então, eu vou repetir. Nas discussões da OTAN, os britânicos, ou seja, os próprios representantes do atlanticismo junto com os norte-americanos, os britânicos e os poloneses querem mais hostilidade em relação à Rússia. E os poloneses porque querem ganhar um destaque maior sendo ponta de lança da OTAN. Muito embora estejam tendo vários problemas com a União Europeia, então existe uma contradição grande aí no meio, mas isso faz parte da geopolítica. Enquanto a França e a Alemanha estão pedindo, assim, são a galera do deixa disso. Então a gente percebe que a Europa continental busca ter uma posição mais neutra, enquanto os britânicos e os poloneses, que estão aproveitando o momento para tentar virar uma espécie de liderança dentro da Europa mais na porção oriental, estão provocando. Então existe uma divisão dentro da OTAN, que é uma divisão perigosa porque França e Alemanha são lideranças no continente. Então existe uma divisão que está colocada aí dentro do território alemão e dentro do território francês. Existe um contingente enorme da sociedade que não concorda com as operações da OTAN na Rússia. Isso vai começar a gerar uma divisão interna forte, politicamente falando, tá? Vai haver uma politização do tema em que as pessoas vão associar a penúria da sua vida, do aumento dos preços, às operações da OTAN. E no dia de ontem também o Biden aprovou aí o orçamento. Isso aí são notícias extras que eu estou trazendo e a gente vai desmembrar isso com o passar do tempo. O Biden aprovou um orçamento de 815 bilhões, orçamento militar, que é um orçamento recorde, mas teve um aumento de 4%, mas se eu não me engano 3% aí é inflação, então teve um aumento de 1,5%, se não me engano, no orçamento militar, e dentro desse orçamento militar está previsto o aumento das hostilidades contra a Rússia e contra a China, então a gente pode esperar um mundo ainda mais atribulado. Diferente daquele, como é que é aquela historinha de que o Biden seria o sopro de um respiro democrático, alguém disse em algum momento aí, né? Não está sendo assim. Eu falei que não seria durante as eleições norte-americanas aqui no canal. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam. Tu pode apoiar pelo Pix, a chave Pix, que é uma chave de e-mail, está na descrição aqui embaixo. Confirma direitinho, mas eu te digo, é pixverdadeconcreta@gmail.com, ou tu pode ajudar pelo Apoia-se, apoiar pelo Apoia-se, que é uma plataforma. Tu pode ajudar por boleto, por cartão, sempre no valor que tu quiser, tanto o Pix quanto o Apoia-se eu deixo livre para a pessoa apoiar com o valor que ela quiser. E o link do Apoia-se está certinho aqui na descrição aqui embaixo, confirma depois, mas é apoia.se/verdade concreta. www, acho que não precisa mais colocar nos navegadores hoje, então colocar apoia.se/verdade concreta, que é uma plataforma que funciona muito bem. Vou parando por aqui e tchau para vocês.